Havendo número regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, conforme pauta divulgada. Informo a Vossas Excelências que esta presidência recebeu o requerimento de inversão de pauta, que passo a ler. Deputado Alexandre Leite, o item 6, PL 556 de 2021. Do capitão Derrite, PL 317 de 2022, item 10. Do senhor Luiz Miranda, item 3, PDL 452 de 2019. E Luiz Miranda, item 4, PL 4580 de 2019. Assim, coloco em votação os pedidos de inversão de pauta. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se acham. Aprovada. Passo, então, ao primeiro item após a inversão de pauta. Item número 6, projeto de lei 556 de 2021 do senhor Vitor Hugo e senhora Major Fabiana, que altera a tabela de taxas aplicáveis aos registros de armas de fogo e renovação de certificado de registro de arma de fogo tratadas na Lei 10.826, de 21 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 11.706, de 19 de junho de 2008. Relator, deputado Alexandre Leite. Parecer pela aprovação com substitutivo. Presidente, já fiz... Me ouvindo aqui? Tá ligado? Aumentar um pouco o volume. Aumentar um pouco o volume do deputado Alexandre Leite. Presidente, me ouve? Eu não estou me ouvindo aqui, estou sem retorno, tá baixinho. Já vamos providenciar a melhoria do som aí. Por favor. Presidente, agora sim. Acho que tá bom. Eu já fiz a leitura do voto na sessão passada. Esse projeto ele viabilizar e tornar acessível o registro e as renovações de armas de fogo, dos documentos de arma de fogo, expedidos pela Polícia Federal. Então, nós fizemos um substitutivo de modo a que o custo, pelo menos da emissão dos documentos, da contratação de empresas terceirizadas que fazem a administração e a filtragem desses documentos possa ser custeada pela Polícia Federal. Então, aqui nós criamos uma tabela no substitutivo, no artigo 2º do substitutivo, do qual eu gostaria de alterar. No artigo 2º, nós criamos aqui, para a Polícia Federal, no âmbito do SINARM, seria acrescentado ao registro de arma de fogo também o registro da primeira e da segunda arma de fogo em diante. Na Polícia Federal só podem 4. Mas, no Exército Brasileiro, isso só se aplicaria às armas referentes ao SINARM. Mas o Exército Brasileiro tem como praxe, por isonomia, acabar copiando o mesmo valor atribuído às armas para a expedição de CRAF no SINARM. Então, isso prejudicaria os colecionadores, os CACs, na emissão de volume, de grande volume de CRAF pelo Exército Brasileiro neste valor. Então, nós vamos retornar apenas ao registro de arma de fogo R$30. Os demais, nesse primeiro inciso, fica suprimido. Então, volta a ser registro de arma de fogo, como é na proposta original. Antes eram R$60, a gente passa para R$30, simplesmente assim. Então, com essa retificação, a gente, se aprovado, envia o voto complementar após a aprovação. Em discussão, o parecer do relator com a complementação de voto. Deputada Major Fabiana. Presidente, a complementação, ela reduz em 50% os valores atuais propostos. Eu conversei com o deputado Vitor Hugo, o substitutivo atende aos nossos anseios também, pois vai na linha da redução de taxas, impostos, e acaba por não impedir que no futuro a gente possa ter ainda mais reduções. Então, nós não temos nenhuma objeção, não. Há mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator com a complementação de voto. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado.
Passo a presidência para o primeiro vice-presidente, deputado Daniel Silveira, porque o próximo item é um requerimento de minha autoria. Item 1, requerimento número 29/2022 do senhor Aloysio Mendes, que requer, nos termos do artigo 255 do Regimento Interno, a realização. Senhor presidente, o intuito desse requerimento é em função de uma reunião que eu tive com professores e técnicos da UERJ sobre um projeto de combate à violência no estado do Rio de Janeiro, principalmente nos lugares mais conflagrados, que são as favelas do Rio de Janeiro, com a participação efetiva das agências de segurança pública federais e estaduais e principalmente também com a ação social nessas favelas. Nós sabemos que o problema que a gente vive de violência no Rio de Janeiro não é um assunto pertinente única e exclusivamente às polícias, é um problema social também. E o projeto engloba justamente isso, é a visão também social além da segurança pública. Por isso eu acho muito importante ouvir os técnicos, os professores, os estudiosos que têm elaborado um projeto extremamente importância para minimizar esse caos que se transformou a segurança pública do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter uma luz no fim do túnel com relação à redução da violência no estado do Rio de Janeiro. Esse é o intuito desse requerimento, Vossa Excelência. Consulto plenário se mais algum deputado deseja encaminhar a votação. Em votação, Major Fabiana. Presidente, já tem algum nome para essa... O senhor já pensou em nomes? Olha, as Porque pessoas... nós temos profissionais de segurança pública e aceitar as nossas colaborações. Toda a colaboração será bem-vinda, principalmente de Vossa Excelência, Major Fabiana, que é uma profunda conhecedora dos problemas de segurança pública. As pessoas que estarão aqui presentes são pessoas que elaboraram um projeto em conjunto com o governador do Rio de Janeiro, no intuito de minimizar a violência em favelas do Rio de Janeiro. Eu acredito que em consonância, inclusive, com o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas qualquer sugestão é bem-vinda, porque eu acho que, nesse momento, todos nós temos que somar esforços para fazer com que a violência no Rio de Janeiro seja minimizada, uma das cidades mais atrativas para o turismo mundial e que nós precisamos resolver esse câncer que se instalou no Rio de Janeiro e que é culpa de governos anteriores que minimizaram o combate à violência e, principalmente, deixaram em segundo plano as polícias do Rio de Janeiro. Deputada Fabiana, temos aqui, doutor Mário Sérgio Alves Carneiro. Coronel Mário Sérgio, né? Doutora Cláudia Gonçalves de Lima e professor Oswaldo Muntel. A gente ainda tem tempo para... Ainda pode acrescentar, sim. Então vamos sugestões pensar, serão bem aceitas, Major Fabiana. Presidente. Obrigada. Passo a palavra para o senhor, deputado Derrite, mas antes para o deputado Eduardo Bolsonaro, que tinha pedido. Não, presidente, primeiro, só para falar que a deputada Major Fabiana tem razão na sua precaução, mas é louvável a iniciativa, deputado Aloysio, e conte com as nossas colaborações, certamente. Mas, rapidamente, presidente Daniel Silveira, só falar aqui que estou em tratativas, né, não só com o presidente da comissão, mas como também o secretário Benfica, para confirmar uma ida de uma comitiva da Comissão de Segurança Pública ao Rio de Janeiro para conhecer o core da Polícia Civil. Né? Foi massacrado por uma parte da imprensa há um tempo atrás, quando teve uma operação que acabou ali, graças a Deus, morreram mais de 20 vagabundos ali do Jacarezinho, e depois que isso acontece, né, Derrite, o criminoso ele fica pianinho, né? A tratativa com a polícia chega a ser outra, mas a ideia ali é mostrar como que o Rio de Janeiro tem uma situação peculiar, né? São bombas caseiras, ogivas, às vezes até material parecido com RPG, né? Para quem não conhece, é um padrão bazuca, coisas que você só vai ver em guerras, né? Como na Ucrânia agora, Afeganistão ou Iraque. Então, para conhecer a realidade desses profissionais, estou em contato direto com o delegado Fabrício Oliveira também, que é o chefe da CORE, já reafirmou aqui que tem toda a disponibilidade para receber uma comitiva. Então, o requerimento já foi aprovado e todos os parlamentares dessa comissão estão convidados para, se Deus quiser, confirmando, dia 4 de julho, uma segunda-feira, no Rio de Janeiro. E para chegar até lá, já vai ver que se utilizar o caminho do Waze, vai passar por uma faixa de gás ali e provavelmente já vai levar chumbo e nem vai conseguir chegar na delegacia do CORE. Tem que usar o caminho alternativo. Então já fica a dica aí também para o pessoal que gosta de falar muito. Não, a maioria dessa comissão aqui não é o caso, mas tem muita gente que gosta de falar muito do trabalho da polícia, né, no ar-condicionado e não dá o devido valor aos policiais. Terminando, né, só para citar como exemplo de pessoas que não dão valores aos policiais, tem uma matéria aqui do próprio delegado Fabrício Oliveira compartilhando, que traz o seguinte, abre aspas, matéria do Globo. Defensoria Pública propõe ao governo do Rio de Janeiro reduzir em 70% a letalidade policial em 1 ano, fecha aspas. Só falar para a Defensoria que tem que combinar com os marginais também, tá?
Boa. Bem dito. Deputada Fabiana, a senhora pode sugerir agora os nomes, não precisa nem colocar o nome, mas de qual instituição é e o autor do requerimento já acata de uma vez. Eu gostaria de sugerir a participação do presidente do terceiro tribunal de júri, doutor Alexandre Abraão, que eu acho que a grande maioria de nós aqui conhecemos e, com certeza, será um divisor de águas nesse debate. Com certeza, a sugestão da Major Fabiana é muito bem aceita, já está acatada, e eu tenho certeza que a pessoa sugerida, que nós conhecemos já de muito tempo aqui, vai acrescentar muito esse debate com relação à ação das polícias e o combate à criminalidade do Rio de Janeiro. Presidente, eu queria sugerir também aqui na presidência o próprio delegado Fabrício, que o Eduardo mencionou, e também o Coronel Nunes, que foi comandante do BOP. Gostaria desses dois nomes também. Estão aceitas as sugestões. Deputado Gurgel. Perdão. Deputado Derrite, que ele tinha pedido antes. Só uma questão de ordem aqui, presidente, é porque se nós aumentarmos muito o número de convidados, nós não teremos muita condição de ouvir todos eles, né? Sim. Então, eu acredito que nós já temos mais de 8, né, pessoas indicadas, né? Não, agora são 6 ao total. 6, pois é. Indica só um, Daniel. Tá, e 6 também é o número que consta no número de acordo de procedimento. Porque o nosso regimento interno prevê o máximo de 6 convidados para... Já tem 6, tá bom. Deputado Derrite, a palavra. Presidente, eu ia nessa linha de sugestão de indicados, né? E a pessoa que eu indicaria aqui, aliás, faço questão de indicar, é um cientista político que foi oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, chamado João Henrique Martins, e foi o principal colaborador, idealizador do documentário que ontem foi exibido pela Brasil Paralelo, chamado Entre Lobos. Ele participou de toda a produção, ficou responsável por angariar os especialistas em segurança pública. Acho que é de grande valia, porque ele tem um panorama do Brasil todo e o comparativo com outros países que deram certo na segurança pública. Infelizmente não é o nosso caso, mas como nós estamos em busca dessa melhora na segurança pública no país, ele acrescentaria muito nesse debate. Então acrescento aí como sugestão o nome do cientista político João Henrique Martins. Eu acho que a gente pode transcindir um pouco no regimento interno. A sugestão do capitão Derrite é muito bem-vinda. Vamos acrescentar mais esse nome e aí nós encerramos em 7 indicados aí, né? Só fazendo uma observação, presidente, que é um assunto muito importante para todos nós, segurança pública, principalmente com relação ao Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma audiência pública que a gente deveria se mobilizar para que todos estivessem presentes aqui para discutir, porque esse é um dos maiores gargalos da segurança pública do nosso país, que é o Estado do Rio de Janeiro, e quem sabe, a partir dessa audiência pública, a gente possa apontar as soluções para esse problema histórico que o Rio de Janeiro vive. Bem, presidente, gostaria só de subscrever o requerimento, se for possível. Os nomes indicados pelo Daniel e pela Fabiana são excelentes, são os melhores que tem no Rio. Não precisa acrescentar mais nada. Eu queria perguntar ao Eduardo, quanto à visita na Core lá, se a gente não pode montar uma patamo. Já que já vai todo mundo aqui, Mas vamos fazer uma operação logo lá no Rio e mostrar como é que acaba com a violência. Posso falar? Presidente, só para complementar a fala do deputado Pode falar, Gurgel, a ideia é exatamente essa, é colocar dentro do Caveirão para ir, não fazer uma incursão, obviamente, mas só nos arredores do local de trabalho dele já, vocês sabem melhor do que todos nós, né? Que você já vai ver como é que você trabalha do lado, né? Do pessoal ali armado, e inclusive o deputado Derrite falou muito bem, ontem foi ao ar o Entre Lobos, novo documentário da Brasil Paralelo, e eles têm uma parte que eles foram ao core da Polícia Civil do Rio de Janeiro e falam, inclusive, que não era permitido aos cinegrafistas ficar perto da Portinhola, né, aquela fresta ali, que é por onde entra tiro, mesmo dentro do Caveirão, a vagabundagem já sabe disso e manda tiro ali pelaquela partezinha para ver se pega no policial. Tem polícia baleado por aquela frecha ali, a escotilha. Agora, eu fiz essa visita ao Core assim que teve aquele problema lá no Jacarezinho. Logo em seguida eu fui lá. Vale muito a pena, muito bom ver o que eles têm e o que eles precisam ainda para ter um serviço de excelência. E se der, a gente fizer uma incursãozinha, pode ser no Jacarezinho mesmo. É só acrescentar, deputado Eduardo, a cidade Matar a integrada, saudade. Jacarezinho, sob o comando do Major Fernandes, também, com certeza, se der tempo. Bom, em votação o requerimento. Com os nomes que foram aqui sugeridos. Subscrever também no requerimento. Tá. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Convido o deputado Aloysio Mendes a reassumir a presidência.
Item número 10, projeto de lei número 317 de 2022, do senhor Júnior Amaral, que dá nova redação à linha A do inciso 1 do artigo 24A ao parágrafo único do artigo 24G, ambos do Decreto-Lei número 667 de 2 de julho de 1969, apensado PL 1460 de 2022. Relator, capitão Derrite. Parecer pela aprovação do PL e do apensado como substitutivo. Senhor presidente, eu peço vênia para ir direto ao voto. Em análise preambular admissional, registre que a matéria em questão é pertinente por subordinar-se a esta Comissão de Segurança Pública, conforme o regimento interno da Câmara dos Deputados. Acerca deste tema, impede salientar, apesar da citada exigência de 30 anos de efetivo serviço militar para fins de transferência para atividade remunerada, ter sido acordada entre os poderes da República no ano de 2019, parece trazer em seu bojo carga de irrazoabilidade, assimetria e, ouso dizer, desconhecimento da atividade policial. As exigências do trabalho militar estadual estão estritamente relacionadas à alta pressão e às condições de risco, causando desgaste físico e mental, e que, segundo diversos estudos, vem levando esses profissionais a desenvolverem um estresse ocupacional e síndromes correlatas. Essas atividades laborais, que muitas vezes ultrapassam 12 horas de patrulhamento contínuo, exigem grande empenho, responsabilidade e um ritmo intenso de trabalho, a fim de que sejam extirpadas as falhas que podem resultar em acidentes fatais para seus companheiros. Essa situação evidente, por si só, já seria suficiente para não exigir 30 anos de efetiva atividade militar como requisito para aposentadoria integral aos militares estaduais, pois os submete a cargas excessivas, inimagináveis à esfera civil. Para além disso, essa exigência causa uma verdadeira disrupção em um sistema onde diversos estados brasileiros exigem nível superior para ingresso no oficialato e muitas vezes um policial militar do Distrito Federal que labora desde os 18 anos de idade, ingressa na polícia aos 30, situação habitual nos dias atuais, após se formar num curso superior como direito, deverá trabalhar até no mínimo 60 anos de idade, a fim de completar o tempo mínimo de atividade militar, perfazendo no total 42 anos trabalhados. Questiona-se, é razoável que tenhamos aqui, daqui a algum tempo, uma maioria de policiais e bombeiros militares realizando atividades operacionais de alto risco aos 60 anos de idade? Creio que a resposta seja negativa. Não menos importante nessa hipótese, aos 12 anos em que o policial militar laborou na iniciativa privada, são absolutamente desprezados pela atual sistemática previdenciária. Noutros termos, esse interregno é usufruído pelo Estado, que desconta compulsoriamente a respectiva contribuição, mas não contabilizado para nenhum fim. A fim de deslindar os embrólios apresentados, é que surge o projeto de lei 317, de 18 de fevereiro de 2022, do nobre deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. E na mesma linha do apensado projeto de lei 1460, de 1 de junho de 22, do deputado Roberto de Lucena, que, reduzindo de 30 para 20 anos o tempo de serviço efetivamente militar exigido para transferência à reserva remunerada, valorizam aqueles que oferecem sua vida diariamente à sociedade sem modificar o tempo de serviço mínimo exigido, ou seja, 35 anos, o que mantém equilibrada a balança previdenciária vigente. Ademais, não se pode esquecer que aqueles que já eram militares estaduais na vigência da reforma 17/12 de 2019, obrigatoriamente terão um acréscimo, ou seja, o pedágio, de 17% no tempo faltante para transferência à reserva remunerada. Portanto, esse quantum a maior já se mostra equitativo para manter os militares por tempo adicional no serviço ativo e atinge a vontade da lei, o que corrobora a legitimidade da pretensão modificativa na proposta em análise. Na mesma linha, também se demonstra coerente a aplicação à regra de transição, diminuindo de 25 para 20 anos o tempo de efetivo serviço de atividade de natureza militar aos policiais e bombeiros que não houverem completado até 31 de dezembro de 2019 o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral, compatível com o último posto ou graduação ocupado. Contudo, neste ponto, há um elemento de discordância quanto às propostas em análise, no que tange à manutenção do pedágio de 4 meses a cada ano faltante, para completar o tempo necessário para ser transferido para a reserva, limitado a 5 anos de acréscimo. Ora, tal qual acima assinalado, quando a legislação prevê um acréscimo de 17% no tempo de serviço faltante para o atingimento de 30 anos de serviço, entendo que já está
adequadamente ampliada a regra de transição, não havendo espaço para outro ônus a ser suportado pelos militares estaduais. Pretender manter a redação atualmente vigente, que cobra novo pedágio também pelo tempo de atividade de natureza militar, por cada ano que falta para transferência à inatividade remunerada, constitui verdadeiro bis in idem, pois submetem os interessados a duplo encargo, o que não pode subsistir. Por derradeiro, sendo 35 anos o tempo mínimo de serviço de militar estadual, vou retomar aqui. Peço aí que quem está ouvindo aí um som alto está prejudicando o voto do relator aí, por favor. Agradeço. Por derradeiro, sendo 35 anos o tempo mínimo de serviço militar estadual e 20 anos o interregno de efetivo serviço militar estabelecido nesta proposta, parece silogística a possibilidade de averbação de até 15 anos de contribuição privada pelos militares estaduais. Contudo, apesar de evidente, já na realidade normativa de hoje, as forças militares estaduais vêm, sem racionalidade plausível, estabelecendo limites à incorporação do tempo privado, o que exige que seja consignado no presente projeto de lei federal, enquanto norma geral de organização, artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, a possibilidade de averbação de contribuições privadas até o limite da diferença entre o tempo mínimo de serviço e de atividade genuinamente militar. Diante do exposto, resta claro e evidente que o mérito das proposições em comento visam racionalizar a legislação pátria vigente, alcançando um texto equilibrado e adaptado às demandas modernas, demonstrando-se, por conseguinte, estarem amparadas em nobres e salutares premissas. Nosso voto é, por conseguinte, pela aprovação do projeto de lei 317 do deputado Júnior Amaral e do seu apensado projeto de lei 1460 de junho de 22, na forma do substitutivo. Senhor presidente, esse é o voto. Eu pediria só uma explicação aos parlamentares com relação a esse projeto. Só para os nobres colegas entenderem, em dezembro de 2019 nós aprovamos a reforma da Previdência dos Militares ou o novo sistema de proteção social dos militares federais e estaduais. Ocorre que um certo grupo de militares estaduais, que já possuíam tempo de serviço antes de ingressar nas instituições militares estaduais, ou seja, quem tinha 10, 12 anos, 8 anos de serviço antes de entrar na instituição, esse período ele era computado para efeito da aposentadoria desse militar. Ele teria que cumprir 20 anos de efetivo serviço na instituição militar e aproveitaria esses 10 ou até 15 anos do tempo fora. Ocorre que veio a alteração e esse pequeno grupo de militares estaduais, eles ficaram esquecidos, não foram abarcados. Por quê? Um exemplo, para um determinado policial militar ou bombeiro militar que faltava 1 ano de serviço para aposentar, contando os 10 de averbação, desprezou-se esses 10 tempos que ele poderia averbar, colocando no máximo 5. Então, além dos 17% do pedágio, que todos estão pagando por isso, e eu acho justo esse período de pedágio para adequação da reforma da Previdência, esses militares acrescentou-se aí mais 5 anos, pois desprezou-se o tempo averbado. Então, esse projeto do deputado Júnior Amaral, ele visa corrigir uma injustiça com esses deputados, que faltando 1 ano para aposentadoria, acabaram ganhando 8, 9 anos de tempo de serviço restante. Como eu disse aqui, com alguns podendo chegar até 60 anos de idade trabalhando no efetivo exercício operacional, o que não parece razoável para nós, principalmente nós que conhecemos o serviço do policial militar. Por isso eu peço a todos os parlamentares o apoio para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, presidente. Há mais alguém querendo discutir a matéria? Caso não, deputado Júnior Amaral, como autor do projeto. Bem breve, presidente. Cumprimentar os colegas aí. Hoje, em especial, cumprimentar meu pai, que está aqui presente. Tive a honra, Deus me abençoe, de ter essa oportunidade de trazê-lo para acompanhar uma sessão. O senhor Geraldo Amaral, que está ali. E já deixar bem claro que é um espectador assíduo da maioria dos senhores aqui. Tá realizando aí também um sonho de conhecê-los pessoalmente. Assim como eu também sou fã dos senhores. Mas, tratando do projeto, presidente, para ser bem objetivo, né? Deixar bem claro, isso aqui nem traz uma situação de se equiparar ao que era anterior à reforma da Previdência, não. Não é para conceder privilégio, antes que alguém pense, pô, mas e a cota de contribuição já está sendo dada. O projeto ele só equilibra, faz justiça, como o capitão Derrite bem disse, com um grupo específico de militares, que inclusive já tinham tempo contado, averbado, para poder, ou já estava se aproximando desse tempo, né, para poder ser transferido para a reserva, e acabou com uma mudança brusca, sem preparo, sem uma devida
gradação, né, para essa mudança, acabaram sendo onerados com um período muito pesado e que despreza, joga no lixo um tempo grande de efetivo de serviço no mundo civil, anterior ao ingresso à corporação. Então não são pessoas que vão trabalhar 20, 25 anos, não. São pessoas que já estão trabalhando mais de 30 anos, com a diferença de estarem dedicados, a maior parte deles, à atividade militar. Então é para não desprezar, não jogar no lixo, é uma questão de justiça, não é para proporcionar privilégio, muito pelo contrário, para proporcionar uma equiparação a outros servidores, e deixar bem claro também, pelos cálculos que já foram feitos, é de um acréscimo ínfimo nas contas públicas em relação à situação atual. Já está sendo economizada uma quantia vultuosa com o que foi aprovado na reforma da Previdência e mantém-se o pedágio aí de 17%. O que a gente faz mesmo é estancar uma sangria, um prejuízo que foi muito grande. E deixar bem claro, a regra só vale para quem já estava. Então, é outro ponto que a gente precisa deixar bem claro aos colegas parlamentares, para não imaginar que isso vai criar uma nova condição aos que vão ingressar, etc. E é um grupo muito pequeno, como o capitão Derrite muito bem disse, por isso eu peço apoiamento dos colegas aí para aprovação. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer do relator. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Queria registrar aqui parabéns ao capitão Derrite, ao relator e ao autor do projeto, que visa corrigir uma grave injustiça de um grupo pequeno de policiais que ficou no limbo da reforma da Previdência. Então, esse projeto resgata, né, uma dívida aí grande com esses profissionais aí. Parabéns aos dois. Próximo. Bom, teremos dois itens que foram aprovados na inversão de pauta, mas o autor não está presente, deputado Luiz Miranda, então deixo para apreciar no final da reunião. Item número 2, projeto de lei 7.373 de 2022 do Poder Executivo, que altera o decreto-lei número 2.848 de 7 de dezembro de 1940 e o decreto-lei número 3.689 de 3 de outubro de 1941, para garantir maior amparo jurídico aos integrantes dos órgãos de segurança pública. Relator, deputado Daniel Silveira. Há requerimento de retirada de pauta sobre a mesa, que se encontra prejudicado, porque o autor é o deputado Paulo Teixeira, que está ausente. Com a palavra, o relator. Presidente, eu peço permissão para passar direto ao voto, que é um voto mais extenso, e pediria também a atenção dos colegas, porque é um projeto que é de muita importância para a segurança pública. Peço aí que aumente o microfone do deputado Daniel Silveira, o som está muito baixo, por favor. Quer que troque aqui? Se quiser, troco de lugar. Não, agora está bom. É de alçada dessa comissão permanente, análise do mérito de matéria sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais e política de segurança pública e seus órgãos institucionais. Esse projeto, eu vou tentar sintetizar o voto, para ficar que está bem extenso, é bem complexo. Ele vai alterar o Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, e também o Decreto-Lei 3.689, que é o CPP, da persecução penal. E ele trata de mais amparo jurídico para as forças de segurança pública. Aqui, Major Fabiano, eu abrangi, né, tentei abranger todos aqui, de uma maneira mais ampla, né, e a gente tem agora muito ativismo judicial tentando sempre prejudicar os agentes. Então, eu vou passar a ler aqui o voto. O enfoque desse parecer é de mérito segundo a vocação temática dessa comissão, e a esse respeito não temos reparos a fazer quanto ao conteúdo. Então, fica a análise definitiva acerca da constitucionalidade, que já foi também encaminhada e é pertinente à CCJ. Tensionando aprovar o conteúdo deste projeto, consideramos importante proceder a alguns ajustes redacionais. Foi onde eu fiz, então, essas aglutinativas e essas modificações no texto. Adaptamos a emenda, incluindo ao final, aos militares das Forças Armadas. Isso aqui é importante lembrar, porque nós trazemos os militares das Forças Armadas porque eles participam de ações, GLO, né, de controle de turba, distúrbio e tudo mais, né, gerenciamento de crises. Então, eles são empregados nas ações subsidiárias e de garantia da lei e da ordem. Nessas questões previstas na Lei Complementar 97, de 9 de junho de 99, dispõe sobre as normas gerais para a organização e o preparo e emprego das Forças Armadas, estas podendo, então, atuar nas referidas ações, visto que tal lei regulamentou justamente o parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição, que trata das Forças Armadas.
Desde o artigo, a referência ainda à Força Nacional de Segurança Pública, que parece totalmente justificável porque eles também são policiais em sua totalidade. Não existem ali membros que não sejam, então vai abranger. Eu estou tentando aqui, presidente, que está bem extenso, só para o pessoal aqui entender. O projeto é originário do Ministério de Segurança Pública, né, de Justiça, na verdade, e alberga esse referido órgão. Entretanto, todos os integrantes da Força Nacional são policiais, e os demais integrantes da Segurança Pública, cuja alusão em outros dispositivos já abrangeriam razão, porque não há necessidade de mencioná-lo. Outra alteração procedida no artigo 1º foi a exclusão da referência ao caput do artigo 144, uma vez que os demais dispositivos não contemplam essa restrição. Dessa forma, os integrantes tanto dos órgãos relacionados nos incisos do caput quanto os previstos no parágrafo 8, guardas municipais e agentes de trânsito, estão compreendidos nos diversos dispositivos do projeto. Tá? Compreendemos aqui. Incluímos ainda a redação do artigo 1º a expressão na persecução penal, que após a preservação da ordem pública da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a fim de abranger as polícias federal, civis e penais, no alcance da lei e nos termos dos demais dispositivos que fazem referência a todos os órgãos mencionados no artigo 144 da Constituição. No tocante à alteração do artigo 23 do CP, artigo 2º do substitutivo, são 3 novos parágrafos, mantendo-se atual parágrafo único como parágrafo 2º, com ligeira alteração em que o excesso punível é excetuado no parágrafo 3º, excesso exculpante. O parágrafo 1º considera exercício regular de direito da defesa da inviolabilidade do domicílio, o que nos afigura despiciando aqui, visto que poderia ser estendida como legítima defesa nos termos denunciados do artigo 25 caput. Já o chamado excesso exculpante é situação reconhecida pela doutrina, sendo referida por vários penalistas, como Alberto Silva Franco, Guilherme de Souza Nuci, Rogério Greco, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia, Pablos do Molina, dentre outros tantos juristas. Entretanto, o Instituto tem a ver mais com o entendimento jurisprudencial, que se trata de excludente de tipicidade e que, portanto, sequer integraria o texto legal. Reconhecidas as circunstâncias referidas no parágrafo 3º a ser incluído no artigo 23, caberia ao júri ou a juiz singular reconhecer a tipicidade da conduta. A redação do dispositivo é ligeiramente adaptada do PL 882 de 2019, arquivado devido à aprovação do PL 10.372 de 2018, o qual foi transformado na Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. O Instituto já existe no Código Penal Militar. O Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 69. Sobre rúbrica excusável, um parágrafo único do artigo 45 com redação semelhante em que estão presentes a surpresa ou a perturbação de ânimo. Eu vou avançar aqui, presidente, que alteramos também, contudo, a redação original do dispositivo vinculando a não punição do excesso às hipóteses nos incisos 1º e 2º do artigo 23, legítima defesa e estado de necessidade, bem como mudando a epígrafe para circunstância exculpante, pois, na verdade, é a circunstância que exculpa, não o excesso. Então, nós entendemos que não cabe a inclusão no inciso 3º do artigo 23, em estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular de direito, no favor legal por 2 razões principais. A primeira, porque as situações mais propícias à incidência do medo, surpresa ou perturbação de ânimo são aquelas referentes à atuação em legítima defesa ou estado de necessidade, enquanto que na situação de estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, supõe-se que o agente tenha conhecimento do ofício, esteja capacitado e treinado para tanto, inclusive quanto às intercorrências e incidentes com base em protocolos, rotinas e procedimentos operacionais do padrão. Em segundo lugar, validamos o excesso nessa circunstância do inciso 3º. Justamente os profissionais de segurança pública estariam sendo indiretamente beneficiados por eventual inobservância dos referidos padrões e protocolos de conduta, visto que são ou deveriam ser devidamente preparados para superar o medo, a surpresa ou a perturbação do ânimo. Essas situações são passíveis de ocorrer num confronto ou tiroteio, sem dúvida, mas não em intensidade provavelmente esperada em legítima defesa e no estado de necessidade, inclusive para civis em geral. Em relação ao artigo 25, que mantém o atual parágrafo único, parágrafo 1º acrescentando o parágrafo 2º, procedemos a alterações pontuais na redação, a saber: 1. Substituindo no parágrafo 1º o vocábulo agente de segurança pública pela expressão integrante de órgão de segurança pública, visando a conferir simetria a todo o texto. 2. Substituindo no inciso 1º do parágrafo 2º a expressão porte ou utilização ostensiva por porte ostensivo ou efetivo emprego, de sentido mais adequado a nosso ver. No incluso do artigo 37A, excluímos o trecho e os integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, uma vez que outrora integrantes do Sistema Prisional são os atuais policiais penais, incluindo no inciso 4º do artigo 144 da Constituição,
Quanto aos integrantes da Força Nacional, subsiste a argumentação supra quanto ao artigo 1º. Excluímos igualmente o trecho não abrangidos por esse regime, visto que a rubrica que o artigo 37 está subordinado ao regime especial, aplicável a mulheres que não seriam o mesmo a que estariam sujeitos os presos contemplados pelo artigo 37A. A expressão, além disso, nada acrescenta para a compreensão do dispositivo. Por fim, aglutinamos o trecho Sistema Disciplinar e Penitenciário Brasileiro para regime disciplinar, de sentido mais técnico, conforme nomenclatura de legislação própria. A alusão aos militares das Forças Armadas na referência do artigo 142 da Constituição, neste e em outros dispositivos do projeto, ao lado daquela feita aos profissionais de segurança pública, artigo 144, tem precedente apenas no parágrafo 6º do artigo 14A do CPP, que se refere às missões de garantia da lei e da ordem, GLO, nos quais os militares das Forças Armadas atuam com as forças de segurança. É o que ocorre também na inclusão da linha M ao inciso 2º do artigo 61 do CP, em mais uma circunstância agravante, em que igualmente foi excluído o trecho os integrantes do sistema prisional e da Força de Segurança Nacional pelas razões invocadas anteriormente quanto ao artigo 37A. O mesmo artigo 142 também está presente na inclusão do inciso 5º no artigo 62, agravante no caso do concurso de pessoas, no qual procedemos à mesma exclusão referida acima. Outra alteração constante do artigo 3º do projeto é a inclusão do inciso no artigo 295 do CPP, ampliando o rol de prisão especial com os mesmos integrantes dos artigos 142 e 144, no qual procedemos à exclusão referida. Entretanto, houvemos por bem alterar o atual inciso, os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados do Distrito Federal e dos territórios, conferindo novamente simetria entre os direitos das integrantes das Forças Armadas com os integrantes de órgãos de segurança pública, que, ao meu ver aqui, presidente, por serem utilizados também dentro de ações de segurança pública, não há por que não abarcá-los nesse relatório. Eu vou avançar aqui para a próxima modificação. No incluído artigo 309-A, apenas inserimos a remissão ao parágrafo 1º do artigo 20 a referência ao Código Penal, pois a alteração está sendo feita no CPP. Por fim, incluímos igualmente o título de emenda deste relator, o artigo 4º, no qual consideramos os policiais legislativos, que são constitucionais, como profissionais de segurança pública para todos os efeitos, enquanto os servidores efetivos, aqui eu peço atenção, que não existe a polícia judiciária, né? Contudo, existem pessoas que fazem a segurança dos tribunais, deputada Fabiana, que acabam tendo essa discricionariedade no momento como poder de polícia. Então, nós colocamos aqui que exerçam atividade de polícia de audiência no âmbito do poder judiciário, que são considerados assemelhados os profissionais de segurança pública naquele momento. Então, diante do exposto, eu convido primeiro para que leiam esse relatório à íntegra do PL, para que vocês entendam que está chamando a segurança jurídica para os policiais, e coloco aqui a votarem pela aprovação desse PL 733 de 2022, com o substitutivo, que acabei de ler. Esse é o voto, presidente. Presidente. Encerrado o parecer do relator, pergunto se há quem queira discutir a matéria. Deputada Perpétua Almeida com a palavra. Nós vamos pedir vistas desse projeto. Achamos que o governo desrespeita o parlamento, porque essa matéria já foi derrotada pelo plenário da Câmara. Houve uma articulação de todos os líderes da Casa no debate da discussão do pacote anticrime. E esse excludente de ilicitude foi derrotado por unanimidade numa articulação de todos os líderes da Casa. Então, o governo insiste em mandar para o parlamento um projeto cujo plenário já derrotou. E mais de 200 entidades da sociedade civil se articularam naquele momento de discussão do projeto anticrime e se articularam agora também. Como é que a gente insiste nisso? Esse projeto ficou conhecido exatamente como licença para matar, por conta dos riscos que ele traz. Nós precisamos de uma polícia forte, treinada, antenada, sim. Nós não podemos ficar na insegurança de alguém que, por medo, vai matar o outro. Ou de alguém que ficou surpreso com alguém se aproximando, vai matar, vai puxar o gatilho. Ou então por alguma perturbação que esse indivíduo está vivendo. Nós não precisamos desse tipo de polícia. Não é isso que nós precisamos proteger. Nós precisamos proteger a polícia que protege o cidadão. Esse projeto, na forma como ele está colocado, é um risco muito grande para a sociedade. E o parlamento já disse não para ele. O parlamento já rejeitou esse projeto. Então, eu insisto, colegas, não vamos aqui desrespeitar o que todo um plenário decidiu.
Quando o governo encaminha para a Câmara um projeto que já foi derrotado, o governo demonstra que não tem o menor respeito por esta casa e quer insistir numa ilegalidade. Porque é muito triste você imaginar que você vai proteger o trabalho de um policial se ele demonstrar medo, porque está com a arma na mão, estou com medo, então vou atirar. Eu fiquei surpreso com alguém que se aproximou de mim, fiquei preocupado, aquilo me surpreendeu, eu vou atirar, vou matar. Ou então, olha, eu fiquei perturbado com aquele momento. Mas que tipo de policiais nós estamos treinando? Nós não precisamos disso. Nós já temos uma legislação que protege o policial em nome da sua autodefesa. Isso aqui é você criar um problema na sociedade. E é preciso ouvir as mais de 200 instituições que pedem para que a Câmara, mais uma vez, não aceite esse tipo de coisa. É desrespeitoso trazer esse debate aqui para casa mais uma vez. E quero encerrar, presidente, dizendo o seguinte. Eu sempre fui, em 3 mandatos anteriores, desta Comissão de Segurança Pública. E mesmo discordando em alguns momentos, concordando, a gente sempre teve um debate aqui com muito respeito entre os parlamentares. Eu voltei, agora nesse meu 4º mandato, voltei o 1º ano para esta comissão. Mas eu não consegui me sentir à vontade, porque o debate não ia para o senso... Aliás, o debate não vinha e não acontecia de forma sadia, respeitosa, para que a gente pudesse fazer um debate com tranquilidade num assunto difícil como esse. Agora eu estou retornando, eu quero insistir aqui para que a gente tenha essa tranquilidade e essa maturidade de fazer o debate aqui da forma como a sociedade precisa ser respeitada, da forma como o parlamento precisa ser respeitado. Muito obrigada, presidente. Deputada Perpétua Almeida, vista concedida a Vossa Excelência, mas só aqui corroborando com o que Vossa Excelência disse, essa presidência tem feito de tudo para que todos tenham voz e vez nessa comissão. O debate aqui tem sido muito profícuo, muito salutar. É uma pena a ausência de Vossa Excelência nas outras reuniões, mas é muito bem-vinda. Eu já fui membro dessa comissão com Vossa Excelência em outras oportunidades, sei da qualidade do debate, e aqui essa presidência tem pautado as reuniões, as discussões, pela urbanidade, pela tranquilidade e pelo debate democrático que vai continuar ocorrendo aqui enquanto eu for o presidente dessa comissão. Tá? Com a palavra o deputado Daniel Silveira. Presidente, obrigado, vou ser breve. Deputada Perpétua, olha, todo respeito, a senhora tem idade para ser minha mãe, mas a senhora pode enumerar para mim os 5 itens do Protocolo de Segurança Pública Mundial? A senhora não sabe. É verbalização, controle de contato, controle físico, baixa letalidade e letalidade. Isso não fui eu quem escreveu, o Max Weber propôs o uso de força progressiva pelo Estado. Então, isso é protocolo mundial. Se a senhora fala que é vergonhoso nós darmos a proteção ao agente, quantas vezes a senhora entrou em uma favela? Eu também questiono. A senhora ou qualquer outro que vai pedir vista ou dizer que isso é um absurdo. Aqui nessa fileira, acho que todos entraram, daqui até lá. Todos aqui têm essa prerrogativa para poder falar e conhecimento de causa. Várias vezes nós já operamos em favela, e ruim a senhora estar do outro lado do calibre, e pergunto também, quantas situações de risco a senhora enfrentou armada, tendo que reagir a um assalto, por exemplo? A senhora perguntaria se atiraria ou pensaria que se ia chorar a mãe dela, da outra pessoa, da senhora? A senhora quer voltar para casa ou quer não voltar para casa? Então a questão aqui não se trata de proteger assassino, não é isso. Nós já temos a excludente de licitude aqui, nós estamos ratificando e tornando mais concreta a proteção a gente, porque eu, na rua, fardado, tomaria um tiro pela senhora que mal conheço, para poder protegê-la e não voltaria para casa. O que a senhora quer? Que a gente morra e nem seja reconhecido pela sociedade? Que a gente não tenha um amparo jurídico e seja preso? Quantos presídios militares a senhora visitou com policiais presos inocentemente, só porque alguém quis, ou pelo ativismo judicial? Então, se nós não robustecermos essa legislação, e ainda me espanta, presidente, que venham deputados aqui de várias ideologias questionar. A senhora conhece os carabineiros do Chile, que foram desarmados agora pela esquerda? Estão apanhando nas ruas, não conseguem nem atuar. Era uma polícia respeitada. Já foi aos Estados Unidos e viu o protocolo da polícia de lá? Mulher grávida, senhoras, homens, e não tem freio. É o que está na frente do Estado combatendo, a gente tem que combater, deputada. Agora, se parte da Casa Legislativa, eu tenho vergonha de proteger o policial, então não chama mais a polícia. Pô. Vamos excluir logo constitucionalmente por emenda as polícias e deixar a anarquia tomar conta. Vai ser mais fácil, cada um se defende à sua maneira. Voltemos aos tempos medievais, já que o Estado não pode proteger o cidadão, pô. Então, acho que a senhora tem que pensar com mais carinho e, claro, conhecer primeiramente qual é o protocolo de uso de força do Estado e a legislação que é vigente, que essa parte nós entendemos bem,
para a senhora então poder vir aqui e tentar refutar um projeto que está aqui, é um instrumento jurídico perfeito. Era isso, presidente. Com a palavra o deputado Júnior Amaral. Presidente, me inscreva, por favor. Presidente, também não tem como não reagir a essa fala, e isso justifica, com todo respeito à parlamentar, mas a organização que ela compõe, PT, PCdoB, PSOL, o orgasmo que essa turma sente ao vir aqui defender marginal nessa casa, e não tem nenhuma preocupação com que o cidadão decente. Não citei o seu nome e me permita continuar. Eu não interrompi a senhora. Esse não é o debate Eu não sadio. interrompi a senhora. Mas afirmar que tem gente aqui defendendo Tem, marginal. aqui tem. Infelizmente eu não vou poder cessar a palavra, mas a senhora terá a oportunidade de se defender e retroagir. Mesmo sem eu citar a parlamentar, mas todo mundo sabe, o grupo que faz isso. Então, não tem escrúpulo de preocupar com que o cidadão decente, aquele trabalhador, o cara que está preocupado em levar o sustento para casa, de que tipo de segurança ele precisa. Presidente, eu tive na semana passada visitando o sargento Wellington e mais 3 militares que foram condenados por homicídio, né? Numa ocorrência há mais de 10 anos, salvo engano, de 2006 ou 2007, a guarnição combatendo, em busca de um marginal menor que aterrorizava a cidade de Contagem, que é a minha cidade, e ao conseguir encontrá-lo, durante a abordagem, o menor reagiu e acertou um tiro na cara de um dos componentes da guarnição. A munição está alojada até hoje. Naquele momento foi compreendido claramente a legítima defesa, mas a situação foi sendo julgada, e agora, nos últimos dias, os 4 foram condenados, Daniel. O sargento Wellington, com uma criança de 1 ano dentro de casa, uma criança de 4, esses parlamentares têm que ir lá explicar para a esposa do sargento Wellington por que a nossa legislação é desse jeito e qual a razão de defender uma legislação leniente que não dá cobertura aos nossos policiais. Esses 4 policiais militares presos, o dano não é só para eles, não, estende à família e à tropa. O recado que fica para os agentes de segurança pública é: façam o que tiver de ser feito, mas não contem com esse Estado para lhes garantir a segurança da sua atividade. Enquanto tiver tudo bem, policiamento preventivo, enquanto estiver só ali conversando com o cidadão na base comunitária, ótimo. Policiamento muito válido também, Europa que está ficando. Então, para repetir, presidente, não é hora da gente continuar, não é mais tempo da gente continuar levantando bandidolatria aqui nessa casa. Esse tempo acabou e, se for da vontade de Deus, eu creio muito que essa turma não volta para o poder, porque será daí para pior. Muito obrigado. Muito importante esse tipo de projeto para dar uma salvaguarda aos nossos policiais que estão... Eu fiquei horrorizado aqui aquela vez que atacaram o Exército, as forças do Exército que estavam dentro de uma comunidade. É importantíssimo, conta com o meu apoio, tenho certeza que conta com o apoio de grande parte da sociedade para defender os nossos policiais. Inclusive, até um pouco fora do assunto, eu gostaria de relatar o seguinte: aquela limpeza no Carandiru, que 111 almas cebosas foram para o inferno. Inclusive, eu estou pela aprovação para anistiar, que eles mataram 111 almas cebosas. Então, nesse caminho aí, Daniel Silveira, pode contar comigo. Se eu não estiver aqui... Nem atrapalhar esse debate é muito interessante. Mas eu quero aqui voltar aqui ao tema do relatório, depois eu vou falar um pouquinho sobre o debate também. Sofre muitas coisas e precisamos demais aqui ajudá-lo. Todos os operadores da segurança pública, os profissionais de segurança pública precisam ser ajudados, e aqui é o local para isso. Aqui essa comissão é o local para que a gente possa fazer isso. Então, esse projeto é mais um que vai dar forças para esses policiais continuarem salvando nossas famílias. Esse projeto vai dar sustentação jurídica, vai dar amparo jurídico, vai derrotar qualquer tipo de insegurança jurídica para o julgamento das ações policiais. É um projeto que é pequeno ainda pelo muito que nós ainda podemos fazer pelos agentes policiais, os agentes de segurança pública do nosso Brasil. Então, eu quero parabenizar por isso a iniciativa do governo, quero parabenizar a iniciativa do Corpo Técnico do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, quero parabenizar o relator. O relator, inclusive, nós conversamos bastante, batemos um papo sobre essa questão de falar de segurança pública e apenas
se referenciar, buscar como referência o caput do artigo 144, os incisos ali elencados. Então o relator ele fez um estudo muito profundo e aí fez muito justiça, colocando todos aqueles agentes que participam do artigo 144 da Constituição Federal e ali então inseriu também, além dos agentes de trânsito, as nossas guardas municipais que em todo o Brasil vêm prendendo traficantes, prendendo estupradores, apreendendo maconha, entorpecentes, o tráfico de drogas. Então, parabenizar o relator, porque inseriu ali, com muita justiça, as guardas municipais. Deputada Perpétua Almeida, eu estou bastante tranquilo em relação a esse projeto. Nós vamos aprová-lo, nós vamos avançar com ele, nós vamos aprová-lo aqui em Brasília, no Parlamento, na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós vamos avançar com esse projeto, porque ele é o mínimo que nós podemos fazer. Eu resumo esse projeto dizendo o seguinte, deputada, eu confio nos policiais, eu confio no treinamento, na capacitação, eu confio nos policiais. E por isso, eu entrego nas mãos deles a nossa segurança. Eles vão dar conta, eu confio neles, o projeto é excelente, vamos aprovar. Parabéns, Daniel Silveira. Bom, vamos passar a palavra agora ao deputado Sargento Gurgel, informando que tem uma lista de inscritos aqui. Capitão Alberto Neto, deputado Julian Lemos, Major Fabiana e Coronel Tadeu. Com a palavra, o Sargento Gurgel, deputado Sargento Gurgel. Perfeito. Está fechado. Não, está aberto. Está aberto? Foi? Sou eu que estou com a voz. Peço para aumentar um pouco o volume do microfone do deputado Sargento Gurgel. Bem, quero parabenizar o deputado Daniel Silveira. Muito pertinente e muito conclusivo e completo esse relatório dele. Quem cumpre atividade policial sabe o quão é difícil e o quanto nós precisamos nas ruas de amparo jurídico, amparo técnico, amparo de equipamentos e amparo da sociedade. Bem, em relação à nossa colega deputada e à fala dela, nunca houve e não há legislação que ampare o policial. O que há são legislações que remediam de alguma forma. Agora, o instrumento que defende o policial da operação é legítima defesa, às vezes estrito cumprimento do dever legal e muitas vezes questionários. Por exemplo, o excesso é um problema grande que a gente tem. Quando o cara, o Daniel Silveira, imagina se ele fosse um marginal, por exemplo, dá 5 tiros de 380 nele, não vai derrubar ele, ele puxa uma arma e te dá um tiro. Entendeu? Isso já foi provado, já teve fatos que o cara tomou 12 tiros. E o policial vai responder pelo excesso. Então há que se dar responsabilidade e amparo ao policial. Há de se acreditar nele, senão não há razão da atividade policial, senão não há razão da fé pública. Aqui ninguém está dando instrumento para matar. E o fato da nobre deputada ter dito que a casa já rechaçou isso, demonstra que a casa tem errado, está errando em segurança pública há 30 anos. Senão não estava esse lixo de segurança pública que nós temos. Senão não estava o Rio de Janeiro sitiado pela violência. Senão não estava um monte de policiais mortos todos os dias. Se essa casa estivesse fazendo o dever de casa, estivesse cumprindo o seu papel de legislar, nas minhas redes, acredito nos nobres colegas também, todo mundo fala, a culpa é do Congresso, a culpa é do Congresso, a culpa é do Congresso. E porque essa casa não parou para discutir segurança pública. Essa casa não para debater os principais projetos que deveriam defender a sociedade, defender nossos policiais. Então a casa está errada. Ao rejeitar esse projeto, errou e errou feio. E está na hora de corrigir esse erro. E qualquer um que quiser questionar segurança pública, coloque uma farda e vá no Rio de Janeiro. Entre em qualquer comunidade conflagrada pelo tráfico de drogas. Se sair vivo, a gente debate segurança pública. Vá lá, faça isso. Entre numa comunidade e saia vivo. E depois vamos debater segurança pública. Porque não dá para discutir com pessoas que vivem no mundo de fantasia. Porque o que acontece aqui é que eles vivem, para concluir, presidente, eles vivem no mundo de fantasia. Eles querem uma polícia perfeita para uma sociedade da Inglaterra com o vagabundo do Rio de Janeiro. Com o narcotraficante do Rio de Janeiro. Com o narcoterrorista do Rio de Janeiro. Com comunidade lá com 400, 500 homens com fuzis. Quer que entre com flores, quer que entre com balinha, quer que entre com presentinho, seu bandidinho,
Tira a arminha aí da mão, por favor, que eu vou te prender, tá? É isso. E aí o que acontece com isso? Por isso os policiais rodoviários federais morreram, pô. Porque hesitaram, porque não tem amparo pela lei. Então, presidente, parabéns pelo trabalho. Vamos discutir segurança pública com seriedade e vamos quebrar esse tabu. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado capitão Alberto Neto. Bom dia a todos da comissão. Foi muito importante a fala da deputada Perpétua, porque fica muito claro qual é o entendimento da esquerda em relação a... Na fala do recém-eleito Petro, da Colômbia, falou que vai liberar os presos. Nessa mesma linha, esse é o pensamento da esquerda. Oprimir os nossos policiais e deixar a vida mais fácil para a bandidagem. No sentido de segurança jurídica da atividade policial. Inclusive, eu tenho um projeto em 2019. Pensando nisso, eu trouxe um projeto nesse sentido, modificando o artigo de legítima defesa, trocando a palavra, e eu gostaria de deixar essa sugestão para Vossa Excelência analisar, a palavra moderadamente por necessário. Como você citou, do uso progressivo da força, é a força necessária para repelir a injusta agressão. Então, trocar essa palavra moderadamente para o uso necessário, porque são infinitas variáveis numa ocorrência policial e muitas vezes fica incompreendido e muitos policiais foram condenados por isso. Às vezes, numa troca de tiro, ele deu vários tiros e para poder repelir e parar a injusta agressão. E alguns juízes entenderam que foi demasiado, que foi exagerado e condenou o policial. O que nós queremos aqui nesse projeto é segurança jurídica para que os policiais possam trabalhar, voltar para casa vivos, sustentar a sua família. É isso que nós queremos. Nós queremos mudar 180 graus a segurança desse país. Acabar com essa tolerância que transformou bandido em vítima da sociedade e colocar tolerância zero. Aplicar a teoria das janelas quebradas. Mudar o rumo da segurança pública e levar paz para o nosso povo. Com a palavra o deputado Júlia Lemos. Bom dia a todos os colegas. Sem nenhum sentimento de revanchismo ideológico, sem nenhum debate ideológico, até porque eu aprendi a escutar quem pensa diferente de mim. Estava escutando atentamente aqui a leitura do relatório do deputado Daniel. Eu tenho uma reclamação a fazer sobre isso. Eu acho que demorou. Era para ter chegado mais rápido. Eu tenho sido cobrado por alguns, embora eu não seja policial, eu tenho um vínculo muito forte com eles no meu estado. Por exemplo, estamos vivendo um momento junino lá na Paraíba. No mesmo período, antes da pandemia, tivemos em torno de 450 eventos, esse mês 800. Estamos tendo eventos na Paraíba com mais de 70 mil pessoas. Polícia Militar, quero cumprimentar ela e já dar meus parabéns através do comandante-geral, meu amigo pessoal, o Sérgio. E relatar aqui que aconteceu algo agora, faz uma semana, um policial estava em seu horário de folga em uma vaquejada, evento seguro e tal, e de repente um cara puxou uma pistola e começou a atirar para cima. O policial foi intervir, foi morto. Foi morto na covardia por 2, a polícia em menos de 12 horas. Matou todos 2, na realidade eram 3, mas na hora de se prender, reagiram, já tinham matado um sargento, foram reagir de novo. Eu vi aqui o debate, os argumentos da deputada Perpétua. Não, o policial não dá tiro para alto em vaquejada. Não, era o bandido, o cara deu, ele foi lá e ele foi morto, covardemente. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que quando a gente fica muito na questão só ideológica, é uma questão só de raciocínio lógico. Eu vou dar um exemplo, por que não policial? Mas eu, no meu caso, não sou policial. Mas se alguém sacar de uma arma na minha frente, eu mato ele, se eu tiver a chance, sem nenhum remorso. Eu tenho 6 filhos. Tá? Então, não é uma questão ideológica, respeito demais. A deputada Perpétua é uma das deputadas mais inteligentes e que argumenta melhor aqui no Congresso. Ela tem meu respeito de verdade. Né? E eu não quero simplesmente apequinar o debate na questão ideológica, sabe?
É como porte de arma. A direita erra quando vai para a questão ideológica, a esquerda também erra quando vai para a questão de direito à vida. E eu acho que criou-se uma cultura, não é? E isso aí realmente é uma visão de viés de esquerda, mas isso nós temos que... Eu tive um debate recentemente com o deputado Paulo do PT, debate de alto nível, né? E escutei a deputada Perpétua, ela tem as motivações dela. Agora, tem que dar um basta. Nós estamos finalizando o governo do presidente Bolsonaro agora, né? Possivelmente era outro, mas e se der uma zebra? E se der uma zebra? Né? E se der uma zebra? Como é que fica? A gente vai voltar àquela questão que estávamos vivendo. Ser policial no Brasil ficava inviável. Eu costumo dizer, no linguajar nordestino, ou profissão sem futuro. O cara ganha mal, o cara não é reconhecido, né? E não é à toa que, pela minha visão de mundo, de que polícia, ela tem que ter uma prioridade, lógico, cidadão. Eu sou cidadão, todos nós somos cidadãos aqui. Mas não é possível que se mate policial e ninguém sinta nada. Ninguém sinta nada. Sem falar nos aportes que tem na profissão, que é depressão, suicídio, uso de droga. É um desmantelo maior do mundo na vida desse povo. Então, o que é que acontece? É preciso esse reconhecimento. Permita, presidente, eu vou acabar. O que é que acontece? Então, eu quero dar os parabéns à polícia do meu estado, né? Até porque, sargento Faú, sem muita emoção, mas é verdade. Quem pega arma para matar deve levar tiro para morrer. Ponto. Se você tem a audácia de puxar arma para um policial ou para quem quer que seja, e essa pessoa tem a chance, ela deve ser alvejada porque foi uma escolha dela. Se a polícia chegar, tem a opção dele vir em pé ou deitado. Se fizer a opção de vir deitado, é dele. A polícia nunca vai para matar simplesmente assim. Agora, infelizmente, é a barbárie que a gente vive, não criada pelos policiais, mas pelo desajuste social, seja o que for. Agora, não pode deixar de priorizar. Parabéns pelo relatório. Estou aqui, olha, eufórico. Por quê? Porque demorou e muito esse tipo de projeto aqui para que a gente possa votar. Se a Câmara não votou, se o plenário não votou, a gente volta para lá de novo, porque era assim que o PT fazia, assim que os outros governos faziam. Até a gente conseguir o que quer. Com a palavra, a deputada Major Fabiana. Presidente, rapidamente eu gostaria de relembrar uma fala que na semana passada eu tive a oportunidade de falar aqui com o ministro da Justiça. Eu não consigo entender como uma pessoa claramente lúcida clama por mais segurança e, ao mesmo tempo, defende marcha da maconha, né? Nessa época do pacote anticrime, nós tínhamos um ministro da Justiça e da Segurança Pública que criava caminhos viciantes, torturosos, para que parte do legislativo pudesse se esconder e não realizar o seu trabalho. Então, eu queria parabenizar o relator, dizer que essa retaguarda jurídica para seres humanos vai avançar muito na pavimentação do caminho, principalmente das famílias, porque pessoas sob forte pressão podem errar, nós sabemos disso. E eu queria aqui, dentro do debate, com todo respeito à minha colega deputada Perpétua, dizer que as instituições, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal do senhor presidente, não são casas de depuração, não. Lá, quando se erra, se paga um preço caro. E eu vou dizer, na nossa profissão, quase sempre, quando a gente erra, quem paga é a gente, porque é a gente que morre. Então, eu gostaria só de finalizar dizendo que hoje não existe uma rubrica orçamentária que alcance agentes de segurança pública que necessitem de retaguarda jurídica, social, retaguarda de saúde. Por isso é importante que a gente retorne para o plenário da Câmara, sim, esse tema. E, Daniel, já me sinto orgulhosa e representada por você agora ainda mais. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Coronel Tadeu. Presidente, apenas para acrescentar no debate, o que eu percebo, essa casa mudou muito. Nesses últimos 40 meses, quando se iniciou a 56ª legislatura, foi notório a presença de muitas mais pessoas, muito mais parlamentares ligados à área de segurança pública, aproximadamente 5% a 7%. E mudou as proposições aqui. Hoje a gente trabalha em prol da segurança pública. Isso não era feito no passado. Isso é muito claro. Se nós olharmos toda a legislação penal, toda a legislação processual penal que foi produzida e nos anos do PT e nos anos do PSDB, nós vemos claramente que toda a segurança pública foi deixada de lado, desprestigiada.
E aí eu falo das polícias militares, da polícia civil, da polícia penal e das guardas municipais e dos socioeducativos. Olha só, nesses 3 anos de Comissão de Segurança Pública, quantos projetos foram produzidos. E o que eu tenho na memória para contar nesse debate? As saidinhas, o auxílio reclusão, o ECA. O que de bom trouxe essas medidas? Eu não consigo enxergar. Nós tivemos o aumento dos homicídios no governo do PT e uma redução dos homicídios violentos declaradamente no governo Bolsonaro. Nós caímos de 64 mil homicídios para 41 mil ano passado e possivelmente esse ano a estatística deve fechar abaixo de 40 mil. O estímulo às forças de segurança é um alívio para a sociedade que pagou um alto preço por todos esses anos, onde se privilegiou muito mais o bandido. Está aí o ex-presidiário, depois de uma manobra jurídica, candidato a presidente, falando que vai transformar clube de tiro em clube de leitura. Está aí ele falando que policial não é gente. É essa mentalidade da esquerda brasileira. E não é só da esquerda brasileira. Anteontem, o recém-eleito presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala declaradamente que quer soltar toda a população carcerária da Colômbia. Isso pode nos atingir se caso se confirme essa zebra que o deputado Julian Lemos até não profetizou, mas apenas citou. Se dá uma zebra, nós corremos esse risco. E para onde é que nós vamos correr? Tem um litoral imenso para a gente nadar e até chegar à África ou à Europa, muita gente vai morrer no meio do caminho. E para o lado de lá só tem hoje países governados por pessoas de esquerda. Isso não é legítimo com a população brasileira que trabalha. Perder um celular que seja de R$1.000 para um vagabundo comprar pedra de crack custa horas de trabalho de um trabalhador e ele nunca vai ver o seu celular de volta. Ao contrário, vai ver uma classe política cada vez mais protegendo esse sem vergonha. Nós precisamos trabalhar com tolerância zero a todo tempo. E é isso que nós estamos fazendo. Parabéns ao relator. Com a palavra o deputado Luiz Miranda e finalizando a palavra com a deputada Perpétua Almeida. Presidente, assim, eu entendo quando um parlamentar quer defender os humildes, mas é uma confusão aqui muito grave, e a Perpétua é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, que ela tem que saber separar os humildes, aqueles que vivem em situação desumana, muitas das vezes, envoltos do tráfico de drogas, como é bem conhecido nas capitais mais volumosas do nosso país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte agora também está um inferno lá, muitas críticas. Tem que separar isso do bandido, do marginal, do criminoso. Esse não merece o apoio de ninguém. Diga-se de passagem, é apologia ao crime defender qualquer tipo de criminoso. Nós não podemos, em sendo parlamentares, defender criminoso em nenhuma hipótese. Aqui o Julian Lemos acertou em cheio. Bandido que aponta a arma para a polícia tem que ir deitado para a delegacia, nem para o hospital. Ir lá lavrar a prisão do morto. Que é um cara que tem coragem de apontar a arma para a polícia, ele tem coragem de matar um pai de família, matar uma criança, executar qualquer um, porque ele já perdeu o sentido do medo até do perigo. Ele não tem medo do perigo. Despreza a vida. Ele tem desprezo pela vida dele e do próximo, certamente. Não é mais um criminoso de um celular. Exatamente por ter defendido o criminoso do celular, que agora ele se tornou um criminoso homicida, latrocida. Esse tipo de criminoso não merece apoio da sociedade, em nenhuma hipótese, muito menos do parlamento. Espero que a defesa aqui seja um embate ideológico. O Daniel é um cara que tudo que ele apresentar aqui tem uma ala que vai sempre estar contra ele, mas que não seja defesa de bandido. Porque quando a gente não defende o policial, você está defendendo o bandido. E a defesa jurídica
ela tem que existir para que o policial não tenha medo de agir. Sabe o que eu escutei aqui há anos atrás, antes de morar nos Estados Unidos, Pepeto? Escutei isso de comandantes do Guará, onde eu morava, cidade aqui, que quando eles recebem uma ocorrência de invasão de propriedade, eles aguardavam 10 minutos para chegar no local. Sabe para quê? Para não pegar o ladrão saindo dentro da casa e ter que trocar tiro com ele. Eu falei, mas por que isso? Ele falou assim, meu amigo, eu vou responder criminalmente se eu matar o desgraçado, vou ficar empendurado, eu vou ter que bancar advogado, minha família corre o risco de perder o arrimo de família, sou eu que banco minha casa. Como é que eu chego lá para trocar tiro com um criminoso sabendo que o cara já está saindo, não tem ninguém lá dentro? Se tem uma vítima lá dentro, é outra história. Mas se não tem, eu prefiro não ter o confronto. Então você estimula a polícia a não ter confronto com o bandido porque ela não se sente protegida pelo Estado. Pelo contrário, ela se sente ameaçada. Então hoje, se nós quisermos de fato colaborar com a sociedade que tanto clama por segurança, é apoiar projetos que deem segurança jurídica para que o policial possa trabalhar. É isso que nós precisamos fazer e certamente vai ter nosso apoio, o Daniel, porque a sua proposição não é sua, é a proposição de todos aqueles que defendem os cidadãos de bem desse país e principalmente a segurança pública. Para terminar o debate, deputada Perpétua Almeida. Senhor presidente. A senhora viu, Eu deputada, estava aqui... só apenas fazendo uma observação, como a senhora é querida nessa comissão, independente da percebendo. diferença ideológica de debate, o respeito a Vossa Excelência, o carinho a Vossa Excelência e o reconhecimento pela qualidade do debate de Vossa Excelência é unanimidade aqui nessa comissão. Eu estou percebendo alguns debates e estou percebendo alguns, inclusive, nervoso, porque sabe que a eleição está vindo aí, já reclamando com o que está acontecendo no resto da América Latina. Que seja bem-vindo. Os bons ventos da América Latina volte ao Brasil. Eu queria só lembrar, eu sei que vocês estão preocupados. Vamos garantir a palavra, deputada Perpétua Almeida. Eu sei que vocês estão preocupados. Eu só que estava lembrando aqui, presidente, no debate que nós fizemos sobre reforma da Previdência, sobre a questão salarial dos militares, aposentadoria, porque eu estava lá defendendo um salário decente e uma aposentadoria decente para os militares. Reuni a turma da Polícia Federal, reuni o pessoal da PM, reuni bombeiros no Acre e aqui, recebi o pessoal dos comandos das forças, fui no comando das forças discutir, debater, e aí eu olhava ao meu redor e digo, é só eu que estou defendendo aqui os policiais, porque muitos aqui votaram contra na reforma da Previdência, porque tiveram medo de enfrentar o governo. E eu me lembro da quantidade de policiais andando nestes corredores, chamando o governo e os deputados que apoiam o governo Bolsonaro de traidores. Eu não esqueci isso. Então, eu estava lá, defendendo um salário decente, uma previdência decente para os policiais. Agora, eu consigo separar algumas coisas, porque é necessário separar. Queria chamar a atenção dos colegas aqui, olhem. Vejam, artigo 23 do Código Penal. O que diz o artigo 23 do Código Penal? Ele já cobre as preocupações que alguns colegas parlamentares estão tendo aqui. Muitas delas justas, óbvio. Agora, o que diz o artigo 23? Não há crime quando o agente pratica o fato. Item 1, em estado de necessidade. 2, em legítima defesa. 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Já está garantido, colegas. Já está garantido isso no Código Penal. Não há necessidade. Vamos aguardar a deputada Perpétua Almeida terminar a exposição. Não há necessidade da proposta. O parlamento já derrotou essa proposta. A forma como ela está colocada, ela é muito ruim para os próprios policiais. Ela é ruim para os próprios policiais. Isso não ajuda, não. Isso não ajuda as nossas polícias. Ajudar as nossas polícias é fazer a defesa de salários decentes, de condições de trabalho. Eu me lembro que aqui na Comissão de Segurança Pública, eu viajei vários estados do Brasil, fui coordenadora de uma comissão que foi avaliar as condições de trabalho da Polícia Federal no Brasil. E, a partir daí, nós organizamos aqui nesta casa um movimento para a gente melhorar o orçamento da Polícia Federal, para melhorar várias estruturas, inclusive salário. Então, para mim, defender policial é você dar a ele condições de trabalho. Agora, não é você aqui fazer a defesa
daquilo que é indefensável, porque as nossas polícias, elas precisam e devem, já encerrando, presidente, precisam e devem preparar os policiais para não ter que se valer de um tipo de projeto como esse. Isso não é bom. Isso é um projeto que depõe contra as nossas polícias. Muito obrigada, senhor presidente. Como eu pedi vistas, eu vou também me retirar. Só lembrando os membros da comissão, foi pedido vista, esse projeto vai voltar ao debate aqui com o voto vista da deputada. Eu vou dar 1 minuto ao deputado Beratan Sanderson e vamos passar para o próximo projeto. Presidente, no encerramento desse tema, que é bastante complexo, eu quero aqui cumprimentar o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no nosso estado do Rio Grande do Sul, que nos visita hoje aqui em Brasília, juntamente com a Fernanda Sá, hoje Robson Souza, policial rodoviário federal de carreira, que nos visita aqui e nos dá grande orgulho em dizer que a Polícia Rodoviária Federal lá no Rio Grande do Sul tem feito um belíssimo trabalho. São recordes e recordes de apreensões, não só de droga, de armamento, de dinheiro, inclusive, ilegal, que sob as rodovias gaúchas e brasileiras têm sido transportados aí muitos desses valores com destino ao Paraguai e ao mesmo ao Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, porque são países notoriamente utilizados para lavar de dinheiro. Então, parabéns ao Robson Souza, uma boa gestão para ele lá na Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, como novo superintendente, e nós aqui em Brasília nos colocamos sempre à disposição para a nossa valorosa PRF. Parabéns ao novo superintendente Robson Souza, desejo de sucesso dessa comissão e leve o abraço dessa presidência aos nobres colegas da Polícia Rodoviária Federal pelo brilhante trabalho feito no Brasil. É hoje a polícia que mais apreende droga no mundo. Então, parabéns aos membros da PRF. Eu, como policial federal, tenho orgulho de ombrear com vocês em muitas operações e nesse reconhecimento da sociedade brasileira ao trabalho de vocês. E não podemos jamais usar a exceção para fazer a regra. Parabéns aos policiais rodoviários federais do Brasil. Passamos ao item de número 3, projeto de lei... Item 5, Item 5, projeto de lei número 1141, do senhor capitão Augusto Neto. Como está ausente o relator, retira o projeto da pauta. Item número 7, projeto de lei número 1411, de 2021, do senhor delegado Pablo, que disciplina o procedimento para alienação antecipada de veículo automotor terrestre apreendido na repressão aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Relator, deputado Sargento Faur. Pela aprovação desses com as emendas número 1, 2, adotadas pela CVT. Com a palavra, o Sargento Faur. Senhor presidente, eu, aceitando algumas sugestões da Secretaria de Governo, eu fiz uma complementação de voto, peço permissão para ler. Após leitura e discussão do relatório na reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, acatamos algumas sugestões para aperfeiçoamento do texto. As necessárias alterações foram apresentadas por meio de substitutivo que segue anexo a essa complementação de voto. As principais mudanças foram que o valor arrecadado com a venda do veículo não poderá ser inferior a 75% da quantia arbitrada pericialmente, além de assegurar que os débitos anteriores à alienação sejam desvinculados do bem arrematado sem prejuízo de cobrá-los do antigo proprietário. Garantir o pagamento dos tributos e encargos devidos e prever de forma expressa a exigência de ampla publicidade à alienação desses automóveis, a fim de evitar prejuízos para terceiros de boa-fé. Entendemos que, para melhor adequação do texto, as emendas número 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Valores, devem ser rejeitadas e a destinação dos recursos obtidos com a alienação dos automóveis devem ser reinvestidos no fortalecimento das atividades de redução de práticas criminosas. Por fim, ratificamos que a proposição evitará o desperdício de dinheiro público para a guarda e manutenção de automóveis por período indeterminado, além de permitir que agentes públicos responsáveis pelo depósito e administração desses bens sejam mais efetivos em suas atividades com a desburocratização
do procedimento de venda antecipada e permitirá ainda que a sociedade tenha nos futuros leilões dos veículos mais oportunidades para adquirirem veículos em bom estado de conservação, o que, consequentemente, poderá aumentar a arrecadação pública com a realização deste procedimento de modo célere e eficiente. Ante o exposto, reafirmamos o voto quanto ao mérito pela aprovação do projeto de lei número 1411/2021, na forma do substitutivo anexo e pela rejeição das emendas 1 e 2 da Comissão de Viação e Transportes. Sala das Sessões, 2022. Deputado Federal Sargento Faur. Alguém que queira discutir o projeto? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item número 3, projeto de decreto legislativo 452 de 2019, do senhor Marcelo Freixo e outros, que susta os efeitos da resolução número 11, de 1 de julho de 2019, assinada pela coordenadora do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que dispõe sobre a inserção, manutenção e exclusão dos perfis genéticos de restos mortais de identidade conhecida dos bancos de dados que compõem a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Relator, deputado Luiz Miranda. Parecer pela rejeição. Há um requerimento de retirada de pauta, mas pela ausência do autor, fica prejudicado. Com a palavra ao relator. Presidente, abro mão da leitura do relatório, tendo visto que já está no sistema há muito tempo. Podemos ir para a discussão e para o voto. Há quem queira discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Rejeitado. Desculpa. Aprovado a rejeição. Item número 4, projeto de lei número 4.580 de 2019, do senhor Heitor Freire, que altera a lei 11.977 de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida, para tratar da reserva de unidades habitacionais para policiais civis, policiais militares, policiais federais, guardas civis, agentes penitenciários e da isenção da necessidade de atendimento dos critérios de renda para os profissionais e unidades habitacionais, que especifica apensado PL 5938 de 2019 e PL 3957 de 2020, apensado PL 2186 de 2021. Relator, deputado Luiz Miranda. Parecer pela aprovação deste PL, do PL 3567 de 2020 e do PL 2186 de 2021, apensados como substitutivo. Com a palavra ao relator. Presidente. O relatório já foi lido na última reunião. Se o deputado Luiz Miranda nos permitir, já podemos ir direto à discussão e ao voto. Presidente, nós podemos ir sim ao voto, que eu preciso fazer apenas uma complementação, de acordo aqui com a Major Fabiana, em respeito a mesma que é minha amiga, e eu não quero perder a amizade dela, ficou muito brava da última vez, mas ela, no final, entendeu que nossa proposta é exatamente unir forças em prol da segurança pública e nos fez uma sugestão que realmente aprimora o texto, é muito melhor. A ideia dela é positiva. E aqui nós queremos apenas fazer a leitura para que seja incluso no... Uma complementação de voto, né? Perfeito, presidente. Aqui nós estamos tratando no texto que já deve estar sobre a mesa, que nós temos aqui, na leitura apenas, para ser incluído. O problema é que aqui não tem parágrafo. Pode observar que isso aqui é na justificativa. Né? Então, assim, é o item C, onde foi devidamente colocado no texto, conceder a seu critério condições especiais para contratação das operações de crédito imobiliário, além das subvenções econômicas instituídas por esta lei, bem como garantir a migração de financiamentos habitacionais já em curso. E no final, presidente, no final do relatório, nós opinamos então pela retirada do texto que insere o artigo 3º do parágrafo 3º, item 3, que dá nova redação à lei 11.977 de 2019, contido no artigo 2º do substitutivo. O parecer é pela aprovação, presidente. Em discussão, o parecer com a complementação de voto do relator. Com a palavra, a deputada Major Fabiana.
Presidente, um minuto, bem rapidinho. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, aproveitar o ensejo e pedir a Vossa Excelência e aos demais colegas dessa comissão as minhas sinceras desculpas por ter me exaltado no pedido de vistas desse PL no dia 7 de junho. Após eu pedir vistas, que é algo naturalmente previsto, jogando dentro das 4 linhas do regimento interno desta casa, eu fui interpelada pelo relator do projeto, deputado Luiz Miranda, em tom de deboche, que de pronto eu revidei na devida proporção. Ainda que o pedido de vistas fosse feito com um projeto, com um propósito, com um objetivo meramente protelatório, fato que não foi e que nunca fiz, eu acho que devemos respeitar toda e qualquer ação dos componentes dessa casa quando agem estritamente dentro do regimento interno. O deputado Luiz Miranda usou no projeto do deputado Eduardo Bolsonaro todo o kit obstrução possível e imaginário. Em nenhum momento tratamos em tom de deboche o que está previsto dentro do regimento. Não, mas o Eduardo sim. Pedi vistas, pois eu percebi que eu poderia contribuir com quase 25 anos de profissão para que esse texto fosse melhor aprimorado e, lógico, na ponta da linha, sempre quem vai sair ganhando vai ser o agente de segurança pública, o agente socioeducativo e seus familiares. Então, eu espero que casos como esse sejam coisas do passado. Reitero aqui a minha amizade, a minha contribuição sempre que possível, para que a nossa comissão continue sendo referência de justiça e de bons hábitos e de amizade. Obrigada, presidente. Parabéns a Major Fabiana e ao deputado Luiz Miranda por essa pacificação, justamente os dois membros mais presentes, mais competentes, mais atuantes nessa comissão. Tenho certeza que essa relação permanece muito propositiva e tenho certeza que o deputado Luiz Miranda se arrepende das colocações que ele fez e já fez a Major Fabiana essas proposições. Agradeço ao deputado Luiz Miranda por essa concessão. Em votação, o parecer do relator com as alterações do voto. Alguém queira discutir? Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, agora eu posso... Com a palavra, o relator. Olha, não retiro nada que eu falei da última vez. Eu adoro você sabe disso. Você não pode dar aquele tipo de show comigo. Você não pode dar aquele tipo de show comigo. É que a gente sabe que a proposta era muito boa, mas vai adivinhar que ela conseguiu fazer algo excelente. Uhum. É difícil acreditar. Ótimo. Ela conseguiu melhorar o ótimo, então não dava para acreditar que a intenção era essa. Não, eu achei que a intenção era pensando, só durante o programa Bit Seguro, presidente, algumas emendas, né, não foram acatadas. Eu fiz algumas emendas, deputado Luiz Miranda. Por exemplo, o presidente sancionou a emenda que trazia esse benefício para os pensionistas. Mas e para o mutuário da Caixa Econômica? Essa classe não compra casa. É uma classe invisível. Mas aquele que comprou, que já é mutuário, precisa ter um acesso facilitado. Então, eu gostaria, por isso que eu pedi vistas. O deputado ficou chateado comigo, mas Luiz, em nenhum momento, foi para obstruir o seu projeto. Pelo contrário, eu tenho em alta conta. Passamos para o item 8. Deputado Lisandro, só peço, Vossa Excelência. Eu não completei, eu não usei o tempo que eu teria o direito para discutir, para a gente ter um bom andamento. Você foi o relator da matéria. Mas não relatei para ganharmos tempo. Mas agora eu preciso, obviamente, ter o meu momento para que os policiais civis, policiais militares, né, policiais da União, incluso os policiais federais, PRF, DEPEN, consigam se sentir contemplados com a aprovação desse projeto. Espero que o quanto antes a gente consiga seguir nas demais comissões para que ele, de fato, se torne realidade para os policiais que não foram atendidos pela MP, que trata da habitação para as forças de segurança pública. Por quê? Porque existem policiais que não foram atendidos por vários critérios que a MP lhe restringia. E aqui a gente, com essa comissão e com o apoio de todos, inclusive da Major Fabiana, de Vossa Excelência, que sempre nos apoiou em todas as proposições em prol dos agentes de segurança pública, agora serão atendidos na sua amplitude, independente de salário, independente de cargo. Eu acho horrível quando cria-se barreiras e limites, você cria brigas dentro das próprias corporações. Eu vejo isso constantemente.
né, dos oficiais com os praças, existe uma discussão, mas a culpa é quando a gente legisla só para um lado, esquece que todos estão iguais e sem todos unidos não existe força de segurança. Não existe delegado e agente. O que existe é uma delegacia de polícia que investiga e todos juntos vão oferecer o resultado final esperado para a sociedade. Quando a gente tem uma proposição como aqui aprovada, que é o projeto de lei 4580 de 2019, que amplia o subsídio para habitação dos policiais, independente de salário, independente de cargo, de qualquer situação, principalmente aprimorando para aqueles que já são mutuários, como bem colocado aqui pela Major Fabiana, nós estamos atendendo, de fato, a segurança pública no seu todo, sem criar discriminação de nenhum gênero. Fato esse que o nosso país, um país democrático, que é contra a discriminação, não deveria fazer na segurança pública. Eu entendo que a intenção do governo às vezes não foi essa, mas quem está na ponta sentiu isso. Eu escutei isso da ponta. Então aqui, presidente, eu me sinto assim honrado de poder ter tido apoio unânime dessa comissão e vamos trabalhar para que nas outras comissões, o mais rápido possível, ele possa se tornar realidade para os policiais do Brasil. Obrigado, presidente. Parabéns, relator. O item 8, projeto de lei 1535 de 2021, vou retirar de pauta pela ausência do relator, o general Girão. Item 9, projeto de lei 4.180 do senhor Alexandre Frota, também retirado de pauta pela ausência do relator, delegado Antônio Furtado. Fazer uma observação aqui, um comunicado dessa comissão, pela presença do deputado Luiz Miranda, que é um dos autores do requerimento da convocação do ministro Paulo Guedes a essa comissão, que se daria hoje. Recebi essa semana uma ligação do ministro Paulo Guedes, no intuito de justificar essa comissão, a ausência dele hoje, em função da reunião da OCDE, do qual ele participará junto com o presidente da República no dia de hoje, está participando nesse momento, e sugerindo a data do dia 4 de julho para sua presença, conforme convocação aprovada. 4, né? Desculpa, dia 5 de julho. Conforme decisão desse plenário e dessa comissão. O deputado Luiz Miranda estava ausente, mas foi deliberado na comissão e foi acatada essa sugestão de alteração da data de hoje para o dia 5 de julho. O ministro Paulo Guedes virá a essa comissão, como foi deliberado pela pela unanimidade dessa comissão, para debater os assuntos alvos do requerimento. É só para comunicar ao deputado Luiz Miranda, que estava ausente naquele momento. E também para informar a essa comissão que foi aprovado um requerimento do deputado Eduardo Bolsonaro de visita de membros dessa comissão à CORE do Rio de Janeiro. Aqueles que estiverem interesse em participar dessa visita a essa unidade da Polícia do Rio de Janeiro, extremamente importante para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, comuniquem à comissão para que a gente possa fazer o comunicado ao presidente da Casa dos membros da comissão que irão participar dessa visita. Qual o dia da visita? A visita ficou para o dia 4 de julho. 4 de julho. Presidente, antes de encerrar, eu queria fazer um comunicado eu gostaria de fazer uso do... As assessorias poderão encaminhar à comissão, à secretaria da comissão, os nomes daqueles interessados em participarem dessa viagem da comissão para conhecer a CORE no Rio de Janeiro. Com a palavra, o deputado Luiz Miranda, para usar o tempo de líder, antes do encerramento dessa sessão. Comunicado importante, tá? Presidente, obrigado. Com a palavra, o deputado Luiz Miranda, posteriormente ao deputado Jones Moura. Presidente, agradeço Vossa Excelência. Sinto muito que os modos operantes do ministro Paulo Guedes são recorrentes em todas as comissões dele não comparecer, mesmo convocado, mesmo sabendo que incorre em crime, e a desculpa ela não é justificável, porque a presença dele não é tão importante quanto nessa comissão, penso eu, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas, como eu sei que a grande maioria aqui é da base do governo, eu não vou colocar meus colegas nessa situação, falo por mim e não pela comissão. Que aqui só quem pode falar pela comissão é quando nós voltamos aqui a algo e temos aqui concordância da maioria. Eu acho que o descaso com a Polícia Federal, com a PRF, o descaso com o DEPEN, o descaso com a Polícia do Distrito Federal, com o orçamento nem é do Guedes. O orçamento é do GDF, mas uma questão constitucional tem que vir para essa casa. Está parado na mesa dele, para ele tomar uma decisão, se autoriza um governador que tem legítimo direito de decidir sobre um aumento sobre os seus governados, das forças de segurança pública, encaminha para o governo. O ministro Anderson Torres aqui, presencialmente, falou que deu parecer favorável, falou nessa comissão para todos escutarem aqui, não só das polícias do DF, mas como das polícias da União, vai para o Guedes,
Ele senta em cima de uma decisão de orçamento impositivo, que também incorre em crime, e nós vamos fazer nada. Vamos esperar 5 de julho, que já não é tempo hábil, para conceder qualquer que seja a reestruturação para as polícias da União. Sugiro eu, presidente, de verdade, quando a montanha, Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos nós, à noite, 18 horas, às 20 horas do dia de hoje, estamos em Brasília, vamos ao gabinete do ministro educadamente. Não sei que medo é esse que o ministro tem de uma comissão. Talvez pela oposição, ele acha que ele vai ser achacado. Deputado Ministro Miranda, só para colaborar com Vossa Excelência, essa sugestão foi feita a ex-presidente, que nós fôssemos em comissão ao Ministério da Economia a essa semana ainda. Qual foi a minha intenção? Eu acho, como disse Vossa Excelência, que essa deliberação foi feita pela unanimidade dessa comissão, e se o ministro Paulo Guedes não está comparecendo a outras comissões como convocado, a essa ele vai comparecer, sob pena de responder pelo crime de responsabilidade, só para contribuir com Vossa Excelência. Mas se essa comissão, na sua maioria, entender que é mais interessante uma ida ao Ministério para debater com o ministro essa questão, essa presidência está à vontade para decidir dessa forma. Agora, eu entendo que, em respeito a esta comissão que convocou o ministro Paulo Guedes, ele deve sim vir à comissão, como foi deliberado pela maioria dos membros. Apenas para colaborar com Vossa Excelência, que essa sugestão foi feita e essa presidência entendeu, como Vossa Excelência também foi convidado a ir lá e disse que não iria, e falou inclusive com esse presidente. Então, eu acho que a convocação foi feita, é um instrumento legítimo dessa casa, e o ministro Paulo Guedes tem a obrigação de vir a essa comissão. Então, é apenas para dizer a Vossa Excelência, se Vossa Excelência se sentir contemplado de ir ao Ministério, foi oferecida essa sugestão. Mas essa presidência não abre mão de que o ministro Paulo Guedes venha a essa casa explicar os assuntos do requerimento de Vossa Excelência. Presidente, eu gosto muito de você para reagir à sua fala de uma forma como eu faria com qualquer outra pessoa. O senhor comete um equívoco grave quando o senhor joga para o dia 5. Aceitar o descaso dele na data de hoje e remarcar a critério e à vontade do ministro posterior a uma data, que ele não vai poder fazer mais nada. Ele pode vir aqui falar o que ele quiser, não resolve mais nada. É um deboche contínuo a essa comissão e a Vossa Excelência, que é o presidente dessa comissão. O senhor aceitar isso e a comissão, por unanimidade, ter aceitado o dia 5, é um prêmio de consolação, mas não resolve o problema. O meu requerimento não é para convocar o ministro por livre e espontânea vontade. É para ele me explicar por que ele não está respeitando um orçamento impositivo. E se a data já está definida, que é dia 5, e data posterior à solução, eu vou ao STF hoje. Pergunto aqui quem quer assinar junto comigo a ação. Eu vou contra o ministro para obrigá-lo com obrigação de fazer, que ele cumpra o orçamento. Eu não estou preocupado com a eleição de ninguém, não. Não quero pregar para fora, que diga-se de passagem, eu não sei que preocupação é essa, em não cumprir o orçamento impositivo, achando que isso não vai arranhar o governo. Vai arranhar muito, porque eu vou bater até o fim em prol dos policiais federais, em prol da PRF, em prol do DP, e não é campanha eleitoreira, não, porque eu fiz isso o meu mandato inteiro. Todos os dias eu lutei por esses policiais. Diga-se de passagem, a polícia do DF, que eu lutei tanto por ela, tem os melhores números do Brasil e não eram os melhores números quando eu entrei. É a melhor polícia do Brasil hoje, declarada pelos números, pela estatística dos últimos 28 anos, não tínhamos números como temos agora, presidente. Porque eu lutei incessantemente por essa polícia aqui. Foi o plano de saúde que a gente deu para a Polícia Civil que fez o policial motivar e falar assim, agora eu estou vendo acontecer uma coisa em 30 anos que eu não vi acontecer com essa Polícia Civil. Que eu tive que derrubar o veto do presidente da República para conseguir conceder um direito que era digno no meio daquela pandemia. Só que eu lutei pela polícia do estado que eu representava. Agora estou indo para São Paulo. Quero fazer o mesmo pelo estado de São Paulo. Quero lutar como eu lutei incessantemente por quem ninguém luta. Parece que policial é leproso nesse país, caralho. As pessoas têm medo de polícia. Quem tem que ter medo de polícia é bandido. Não um cidadão de bem, não um parlamentar. A gente tem que abraçar a polícia porque é ele que vai proteger a gente no momento de maldade. Quando eu sofri fake news, um bando de vagabundo me chamando de estelionatário, de safado, tudo quando era nome, presidente. Sabe por quê? Porque queriam tomar meu mandato. Uma investigação séria provou que quem bancava um monte de youtuber, inclusive pautou na mídia, na grande imprensa, era o meu suplente. O meu suplente bancava uma estrutura criminosa que foram desarticulados pela boa polícia judiciária.
Se não fosse isso, eu não estaria sentado agora nessa cadeira, presidente. Eu teria perdido o meu mandato. Eu que não respondo um único processo criminal. Não respondo a nada além da satisfação que eu tenho que dar para meus eleitores. Sabe por que eu sou um homem honesto? Porque tem uma boa polícia judiciária nesse país, tem um bom judiciário nesse país, que me protegeu quando eu estava sendo achacado por verdadeiros criminosos. Eu sou incapaz de aceitar a atitude do ministro calado. Então eu proponho para o senhor, para dar uma última chance para ele, antes de entrar com ação criminal contra ele, que eu vou representá-lo criminalmente. Se o senhor concordar, e essa comissão concordar, dirmos nele, e ele inventar uma desculpa que é teto dos gastos, vamos apresentar a PEC. Vamos estourar o teto. O que não pode é deixar de cumprir um orçamento impositivo. Eu não sei qual vai ser a mentira que ele vai inventar, porque eu já não acredito mais nele. Mas se não pudermos fazer nada, eu quero ter certeza. Eu tentei de tudo. E esse ministro falou para mim, com todas as linhas, que ele não tem condição de fazer. Aí ele vai ter a minha ressalva e respeito por ele. Ele tem que provar para mim que tem condição de fazer. Agora, entendo condição de fazer, presidente. Aqui coloco para Vossa Excelência, ele incorre em crime. Nós temos isso muito bem claro na nossa Constituição. 2 crimes. Um de não comparecimento a essa comissão, que aliviou ele, Vossa Excelência, quando agendou outra data. Né? Eu tenho certeza que foi o contrário, o senhor quis mostrar que essa comissão quer escutá-lo e tem que falar, só que nessa data agendada já teremos perdido o time necessário para cumprir a nossa missão para com os policiais desse país. Deputado Nunes Miranda, faço aqui uma ponderação com Vossa Excelência. Ninguém aqui tem mais interesse, mais legitimidade de que cobrar do ministro Paulo Guedes informações sobre isso. Primeiro, eu e o deputado Beratan Santos fomos os responsáveis pela inclusão no orçamento da rubrica necessária à restituição das polícias. Segundo, eu sou integrante das carreiras da Polícia Federal. Então, ninguém mais do que eu tem legitimidade para cobrar do ministro Paulo Guedes essas informações. Cabe a essa presidência marcar a data da presença do ministro Paulo Guedes nessa comissão. E essa foi feita. E cabe a essa comissão levar a deliberação dela a alteração dessa data, como foi feita na ausência de Vossa Excelência e foi deliberada pela sua maioria. Concordo com Vossa Excelência, o ministro Paulo Guedes tem que explicar a razão da não concessão desse reajuste, dessa reestruturação das carreiras policiais. E ele dará essas explicações. Agora, a data não tem mais importância, porque já foi anunciado pelo governo que não será feita a reestruturação das polícias. O que o ministro Paulo Guedes tem que fazer é nos explicar, independente da data, a razão que levou ele a dizer ao presidente e sinalizar ao presidente que essa reestruturação que foi acertada com a presidência da República, com a Casa Civil, com o relator do orçamento e, mais do que isso, votado pelas 2 casas por essa rubrica necessária à reestruturação. Então, como já foi anunciado pelo governo que não haverá a reestruturação, não independe de data, se vai ser antes do dia 2 ou depois do dia 2. Agora, concordo com Vossa Excelência na questão de que a explicação precisa ser dada, e ela será dada. E eu acho que ela não pode ser dada lá no Ministério, num gabinete fechado. Ela tem que ser dada nessa comissão, com visibilidade e com publicidade, e é o que esse presidente fará acontecer. Porque essa convocação será feita e será cumprida, independente da decisão e da vontade do ministro Paulo Guedes. Agradeço Vossa Excelência, presidente. Obviamente, o senhor tem o nosso apoio em qualquer decisão que o senhor tomar, por toda a condução que o senhor teve dessa comissão, em todos os acertos. Eu não vou. Não estou dizendo que o senhor erra, estou dizendo que o ministro, agora afirmado pelo senhor, já está convicto e não terá a reestruturação das polícias. O próprio presidente, quando fala isso, às vezes ele volta atrás, fala que vai ter. Ele já tinha dito que não tinha condição por conta dos outros servidores. E aí, quando a PRF teve um evento no Palácio, ele disse que ia ter. Então a gente fica um pouco confuso e a gente sabe que às vezes está faltando o quê? A contribuição da nossa parte. Que era o que nós queríamos fazer. Eu não vou desistir. Eu tenho até dia 2. Eu vou entrar com a obrigação de fazer toda a legitimidade que cabe a Vossa Excelência, representar contra ele. Tá? Dou a palavra agora ao deputado Nicolete. Depois, presidente, só um comunicado rápido em 1 minuto, tá? Jones Moura. Então, bom dia a todos. Presidente, a gente estava conversando pela manhã sobre essa questão aí do não comparecimento do ministro Paulo Guedes. Não ficou compreendido pela minha parte aqui essa questão da deliberação por troca de data que o senhor ter colocado na pauta antes do encerramento do que a gente já tinha previsto aqui. Era para ter sido no final. E eu concordo com o Luiz Miranda falando que o Paulo Guedes era para estar hoje aqui nessa comissão. Não existe coisa mais importante para ele inventar mandando sugestão de outra data. Isso não existe. Foi convocado, há mais de 10 dias eu me preparei, eu moro no estado de Roraima, cheguei hoje 7h30 da manhã, não dormi essa noite para estar aqui nessa comissão. Eu tenho responsabilidade para estar aqui, porque eu represento a Polícia Rodoviária Federal como parlamentar, estou aqui e eu não sei o porquê que ele não está aqui.
Não existe história de já estou com o presidente Bolsonaro. Ele pode estar em outro momento. Foi convocado, regimentalmente ele deveria estar aqui, a data foi acertada por todos os parlamentares, não há desculpa nenhum. A desculpa é que ele não quer enfrentar todos da segurança pública aqui. Eu sei que o senhor tem legitimidade, o senhor eu acho que o senhor Sanderson, todos que estamos aqui, né, estamos nessa luta desde o ano passado pela reestruturação, todos queremos a mesma coisa. Eu só não concordo, eu discordo que ele não deveria ter dado essa desculpa, está enganando aqui. E também acho que o nosso presidente Bolsonaro está deixando o ministro Paulo Guedes tomar decisões que não caberiam apenas a ele. Então, o presidente Bolsonaro fez esse compromisso, não só com a PRF, com a PF, com a Polícia Penal Federal. Tem vídeos dele falando que queria dar a reestruturação, não dizia como seria a reestruturação, mas queria dar. Só que, infelizmente, não cumpriu com a sua palavra. E o Paulo Guedes hoje parece que está mandando no governo Bolsonaro. Infelizmente, porque a gente apoia o presidente Bolsonaro aqui dentro, eu sou um apoiador dele desde o início do mandato, vou continuar apoiando, mas tem que ter críticas aqui, e hoje a minha crítica é sim ao presidente da República, porque não está cumprindo. Não adianta nada Paulo Guedes chegar aqui dia 5 de julho, dia 4 é data limite eleitoral para que haja o envio da medida provisória com os efeitos da reestruturação. A gente sabe que o governo não vai cumprir com a sua palavra, por isso, hoje nós fizemos a nossa parte de novo dentro do Congresso Nacional. O senhor, com maestria, conseguiu a aprovação junto dos nossos nobres parlamentares, uma emenda minha também, LDO, para a reestruturação, então, quiçá ano que vem, né, dessas carreiras e provimento de cargos também. E se é para convocar ele, sugestão também aqui da Major Fabiana, que seja para terça-feira que vem, então, de repente, num tempo do dia 28, dia 27, seja lá o que for, para que pelo menos seja antes do final do mês de junho, né, para que ele possa estar presente na comissão. Então, seriam essas as minhas palavras. Deputado Nicoletti, vamos tentar essa conciliação de agenda. Eu também acho importante o ministro Paulo Guedes vir a essa comissão, independente da data, é um compromisso dessa presidência. Como Vossa Excelência muito bem sabe, e nós temos debatido esse assunto fora da comissão, há realmente um descumprimento de um acordo com as polícias da União. Já foi anunciado por o governo que não haverá mais a reestruturação, então não independe do Paulo Guedes vir antes ou depois, essa já foi a informação, a decisão desse governo, e eu acho que o ministro precisa sim explicar o que o levou a sensibilizar o presidente a voltar atrás no acordo que ele mesmo fez, com Vossa Excelência, comigo e com todas as carreiras de policiais federais da União. Então, eu vou tentar essa antecipação da vinda do ministro, não há essa garantia, né? Mas o que eu reafirmo aqui, essa comissão deliberou sobre a convocação do ministro, ele está convocado e irá comparecer à comissão, seja na data que for, porque senão incorrerá em crime de responsabilidade. Essa comissão fará todos os tratamentos e tratativas para que, caso isso não ocorra, o ministro responda por crime de responsabilidade. Ele já sinalizou que virá à comissão, já informou que virá, sugeriu uma data. Eu vou fazer uma sugestão, se ele pode antecipar para a semana que vem, e comunico essa comissão no mais breve espaço de tempo possível. Com a palavra, o deputado Julian Lemos. Presidente Aloysio Mendes, mais uma vez, parabéns pela sua força, pela condução dos trabalhos, pela forma como você nos escuta e realmente luta por aquilo que acredita. Não tem um parlamentar aqui que não seja base do presidente Bolsonaro, aqui do governo dele, né? Nicoletti aqui, um dos mais próximos também, assim como eu sou. Não sou próximo dos meninos, mas dele eu sempre fui, nunca deixei de ser. Mas deixa eu te falar, eu falei aqui certa vez, principalmente, e até por causa do nível dessa comissão, mas eu falei aqui que era a comissão menos prestigiada, uma das mais importantes e uma menos prestigiada. Isso é uma humilhação. Paulo Guedes deveria estar aqui, não veio, botou a data para o dia 5, realmente não vai valer de nada, e o governo já disse que não vai fazer a reestruturação. Aí fica aqui o meu não é o meu alerta, né, mas uma palavra minha, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais penais federais, prestem bem atenção de quem é a voz de vocês aqui. Isso aqui também tem um preço cobrado, todo mundo sabe das retaliações que tem, mas Paulo Guedes, realmente, eu espero que a comissão, chamo feita a ordem, que possa responsabilizá-lo, sim, tá? Pelo crime de responsabilidade fiscal, pelo trabalho que foi feito aqui. Nicoletti, você foi como representante da PRF e nós aqui da Segurança Pública. Eu me sinto extremamente desprestigiado e às vezes constrangido por essa falta de valorização. Paulo Guedes está nem aí, a verdade é essa, o cara é frio mesmo, está nem aí para interesses que possam inclusive prejudicar o presidente.
porque isso terá consequências sobre a eleição dele, né? O nível dessa comissão, todos nós aqui queremos ajudar o projeto de segurança pública, mas é frustrante. Ele não dá a mínima, eu já disse, é uma pedra. Paulo Guedes tem uma pedra no coração e está pouco se lixando para isso aí. Vai inventar qualquer desculpa, vai chegar aqui com aquele nariz em pé dele, cheio de queixo, tá entendendo? E a gente aqui vai dizer exatamente o que a gente acredita. Meu presidente, obrigado, mas não tem saco que aguente. Com a palavra, deputado Jones Moura. Presidente, nesse finalzinho de trabalhos da comissão, eu queria só deixar um comunicado importante. Nós estamos debatendo aqui o projeto de lei que faz a divisão do Fundo Nacional de Segurança Pública para atender os municípios, para que os municípios tenham estrutura de poder também ajudar e colaborar na segurança pública. Um projeto que deixou aqui muitos deputados confusos, porque realmente nós não sabemos quanto que tem lá, como que vai ser feita essa divisão, como é que seria feita essa regulamentação. Então nós teremos na terça-feira que vem, no dia 28, às 17 horas, no plenário 6, eu queria chamar a atenção também aos assessores aqui dos deputados. Os deputados não estão presentes, alguns, mas os assessores estão, e os deputados que estão presentes, reservar esse momento, porque é uma audiência pública extremamente técnica, que tratará de algo extremamente relevante, que é essa questão de um projeto, esse debate que fala da divisão do Fundo Nacional de Segurança Pública aos municípios. Então, dia 28, terça-feira que vem, 17 horas, plenária 6, eu queria convidar que os deputados fizessem participação e participassem mesmo, pedindo a palavra e cobrando do técnico do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que estará aqui presente, trazendo todo um relatório de transparência. É momento até para que nós, independentemente do debate, dessa divisão, nós saibamos, enfim, de toda a transparência que paira sobre esse Fundo Nacional de Segurança Pública, uma audiência pública extremamente importante para que, enfim, a gente consiga concluir esse debate aqui no Congresso Nacional, sabermos, então, deliberar sobre essa questão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Presidente, terça-feira que vem, dia 28, 17 horas, no plenário 6. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar essa reunião deliberativa extraordinária, antes, porém, convocando reunião deliberativa extraordinária para o dia 28/5/2022, no plenário 6, às 14 horas, com pauta a ser divulgada. Declaro encerrada a reunião.